Viver não é uma tarefa muito fácil. Viver nesta terra é um grande desafio. E o desafio maior, por vezes, passa pela ausência de conhecimento. E por não conhecer, muitas vezes, nós acabamos não utilizando os recursos que estão disponíveis a nosso favor. Por isso que esta doutrina nos ensina que para vivermos nós precisamos amar, mas nós também precisamos nos instruir. Precisamos adquirir conhecimento, precisamos conquistar o saber, principalmente do que somos, pois afinal, os maiores recursos, os principais recursos, ou talvez quase todos os recursos necessários para nós obtermos êxito em nossa jornada, estão dentro de nós mesmos. Jesus já nos falou isso quando ele afirmou: o reino dos céus está dentro de vós. Às vezes a gente para ficar refletindo, né? Que reino é esse? E o que é o reino? Afinal de contas, um reino a gente imagina algo de muito valor, de muita riqueza, de muito poder, algo que a gente não faz ideia da dimensão, a gente não faz ideia da beleza, a gente não faz ideia de tudo que faz parte deste reino. Se a gente olha para fora, a gente vê muitas coisas: a natureza, as estrelas à noite, o sol, a lua. A gente viaja, vê paisagens, a gente vê diversas formações, cores. A gente pode chamar isso de um reino. Existe o reino material, mas existe um reino que não é composto por matéria. E existe esse reino que ele disse para nós que não é deste mundo. Então, o reino que Jesus nos falou, nos ensinou, não se encontra neste mundo externo, material, de coisas que nós podemos apalpar, que nós podemos tocar, que nós podemos ver, perceber. Este reino, ele é algo que ainda não conseguimos imaginar, mas é imponderável. E é nele, é nesse reino que está tudo. Tudo que o nosso Pai nos deu. Esse reino, ele faz parte de nós. Mas será que nós estamos vivendo pelo menos um pouco deste reino? Será que ele faz parte do nosso dia a dia? Porque em verdade mesmo,
podemos perceber muitas coisas ao nosso redor. Mas a vida real, ela acontece dentro de nós. A vida verdadeira não pode ser vista por quem nos olha. A nossa vida real, ela não pode ser observada por alguém e determinada por alguém através de uma descrição. Porque em verdade, cada um de nós é quem sabe o que sente, é quem sabe o que compreende, é quem sabe como vê o mundo, é quem sabe a leitura que consegue fazer das coisas da vida. Cada um de nós é um mundo por si só. E é um mundo do qual a gente ainda precisa muito tomar conhecimento. Existem coisas em nós, existem características em nós que a gente desconhece. E muitas vezes age em nós e a gente às vezes ignora. Por vezes nós suplicamos recursos como se os recursos que nós precisamos viessem de fora para dentro, sem perceber que em verdade eles já se encontram conosco. E a gente não consegue acreditar e não consegue buscar por conta dessa concepção que a gente tem que a vida é sempre do lado de fora. Mas não é. Tanto é que quando a gente deixa esta matéria e a gente não leva nem esta matéria conosco, a gente percebe que tudo que está em nós, dentro de nós, vai com a gente. Tudo que está dentro segue conosco. Mas o que está do lado de fora não segue. Por mais valioso que seja para você, por mais importante que seja na sua vida, o que está do lado de fora não vai, não adianta, não tem como. Mas o que está dentro te pertence. Pode até ser temporário, mas te pertence. E esse pertencimento vai conosco. Então quer dizer que o que está dentro de mim é a minha vida. O que eu sinto, o que eu penso, o que eu sei, o que eu acredito, está comigo. E não tem como fugir. Não adianta a gente querer fugir do que está dentro de nós. Mas a gente pode tomar conhecimento disso. Tomar conhecimento significa entender, e o que é bom a gente trabalhar para enriquecer, para nos fortalecer, para nos libertar, para nos conduzir. E o que não é bom, a gente observa se é apenas uma
compreensão ilusória, se é apenas uma visão passageira, e a gente transforma, para que nós possamos então ter este mundo em nós mais verdadeiro, mais permanente, mais livre, mais pacífico, mais manso, mais equilibrado, mais otimista. Mas para isso, nós precisamos desta importante tarefa, que é o autoconhecimento. E foi perguntado lá no livro dos Espíritos, lá, na codificação está, qual é a maneira mais fácil, mais rápida da gente avançar, não é? Da gente, enfim, conhecer tudo isso que Jesus falou que se encontra em nós. E os Espíritos, que um sábio já nos disse outrora. O que ele disse? Um filósofo outrora disse para nós o quê? Conheça-te. Olha, não está falando para a gente conhecer sobre fulano, não está falando para a gente estudar sobre fulano, Beltrano, olhar a vida de fulano, ver o que ele está fazendo, ver o que ele está dizendo. Não, ele está dizendo o quê? Conheça-te a ti mesmo. Olha o segredo da vida, né? Quem sou eu? É pergunta danada, né? Quem sou eu? Eu já estive na frente do espelho, que olhava assim, não queria nem olhar. Olhava, não gostava de mim. Olhava com aquela impressão de alguma coisa que não estava boa, positiva. E todos nós passamos por etapas, por experiências, né? Por amadurecimentos. Não é fácil, às vezes, a gente se aceitar. Porque a gente vai adquirindo nessa vida muitas coisas estranhas. A gente vai perguntando para a gente, onde é que eu aprendi a ser tão orgulhoso? Onde é que eu aprendi a ser arrogante? Onde é que eu aprendi a ser ranzinza? Onde que eu aprendi a ser grosseiro? Onde que eu aprendi a ser machista? Onde que eu aprendi a ser autoritário? A ser egoísta? A ser materialista? Isso não nasceu comigo. Porque eu fui criado simples e ignorante. Mas eu adquiri essas coisas com o tempo. E por que eu adquiri essas coisas e não adquiri outras coisas? Que coisa, né? Porque em verdade a gente vai percebendo nessa vida que tudo aquilo que a gente não conhece e às vezes a gente não cuida, deixa o seu jardim de casa sem cuidar para você ver o que acontece. Surge lá, né, coisas, plantas, sei lá, que você nem imagina. Mas de onde surgiu isso? Por que surge? Porque faz parte do processo pelo qual nós todos atravessamos. Mas também faz parte do processo o despertar. E o despertar é uma coisa que todos nós temos. Porque se há algo que nós temos que nunca nos abandona, e olha que às vezes a gente ignora, e isso está em cada um de nós, e está do lado de fora também. Porque o Kardec perguntou para os Espíritos uma coisa muito interessante: onde está escrita a lei divina? Os Espíritos podiam falar assim: está no livro guardado lá no... Não é isso? Está no museu há muitos anos, foi escrito, está numa pedra. Qual foi a resposta dos Espíritos para Kardec?
na consciência. Então quer dizer que todos nós temos a lei escrita dentro de nós. E esta lei, ela nos aponta, ela nos indica, ela nos alerta. A gente vai percebendo que quanto mais o tempo passa, mais amadurecidos vamos ficando, mais algumas coisas a gente passa a notar, não é? E a evolução é isso. E quanto mais você se torna lúcido, mais você percebe que precisa ser prudente, obediente, responsável. Tem uns filmes, né, que dizem assim, eu me lembro do filme, foi do Homem-Aranha, que ele de repente, né, ficou lá com aquele poder. Homem-Aranha. Aí alguém perguntou para ele, e ele alguém falou para ele, eu acho que foi isso. É o tio dele que falou. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Pronto, é isso. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. E isso está lá nas escrituras dos ensinamentos. A quem muito for dado, muito será. Então significa que tem gente até que fala, eu preferia nem saber, nem conhecer, porque agora que eu conheço, não posso nem fazer essas coisas mais. Porque se eu fizer, eu vou saber que eu estou fazendo errado. Isso é igual criança, não é? Criança é criança. Naquele tempo lá, mais de 2000 anos atrás, Jesus ainda disse para nós, Pai, perdoa-os. Não sabem o que fazem. Será que isso ainda vale para nós nos tempos de hoje? Ou nós já sabemos muita coisa, não é? A doutrina espírita é uma luz nas nossas vidas. Nós já sabemos que existe uma lei de causa e efeito, ação e reação. Então, se nós já sabemos, a gente percebe que determinadas coisas não é bom que a gente faça, porque do jeito que a gente sempre fez, nos trouxe sofrimentos que hoje nós estamos tendo que reparar. O que nós estamos muitas vezes passando nesta terra é por situações em que nós construímos em experiências passadas por ignorância. Mas agora a gente já sabe. Por exemplo, o texto que foi lido agora há pouco, de muita valia, nos orienta de forma extraordinária de que a palavra tem uma importância nas nossas vidas fundamental. E às vezes não se presta atenção no que se fala. Às vezes fazemos afirmações, utilizamos termos, e depois a gente está lá passando mal, sentindo dor de cabeça, sentindo náusea, sentindo mal-estar, sem perceber que aquilo é apenas efeito da nossa própria invigilância. Porque palavra é força, é energia. E tanto é que um recurso muito importante nas nossas vidas se chama oração. E quando a gente olha, verifica as orações, se a gente pegar o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá um capítulo só de preces, né? Pedi e obtereis, mostrando para nós o poder, a importância da prece, a importância da oração nas nossas vidas. Se a gente for olhar os textos das orações prontas, as palavras,
nós vamos perceber que lá nós só vamos encontrar palavras positivas, palavras construtivas, palavras que nos elevam. Se a gente for olhar no nosso mundo, no dia a dia, nós vamos perceber que nós estamos em um oceano de energias. E energias distintas, variadas. E a gente, às vezes, se contamina com uma facilidade enorme. Às vezes você vai numa rede social, é alguém que está chamando alguém de não sei o quê, é alguém que está fazendo um comentário, né, pejorativo. Você vai, às vezes, coloca lá liga uma rádio, ou sei lá, um programa, de repente você vai escutar umas músicas que não dizem nada com nada, e às vezes são músicas que não elevam, que poluem as nossas ideias. Às vezes a gente vai ver programas, filmes, que depois que você vê aquilo, parece que te fez mal. Então significa que nem tudo que está disponível ou que faz sucesso, porque muitas vezes o que faz sucesso neste mundo, principalmente nos tempos que nós estamos, o que faz sucesso nem sempre é o que faz bem, nem sempre é o que nos eleva, e parece mesmo que nós estamos passando por um período vazio, né? Um período em que a gente custa a ver um filme que nos faz subir, né? Que a gente assiste e aquele filme parece que faz com que a nossa alma, né, fique leve, nos inspira. A gente lembra de coisas boas, pessoas, a gente se motiva para o bem. Às vezes as músicas, né, a gente escuta algumas músicas que a gente olha, a música entra, faz a gente até chorar. Às vezes a gente nem entende a melodia, porque às vezes é uma música até diferente da nossa língua. Mesmo assim, dependendo da melodia, a gente sente que é uma coisa boa. Então quer dizer que o mundo de fora também nos influencia. E é preciso estar atento a todas essas coisas das nossas vidas. Mas existe um recurso que nos ajuda muito nessa nossa jornada. E os Espíritos nos orientam quando eles falam: orai e vigiai. Então a oração é um recurso extraordinariamente útil e necessário nas nossas vidas. Mas o que é orar? Como a gente entende, né? Como a gente ora, como a gente tem orado, né? Como é que a oração funciona nas nossas vidas? Como é que a gente tem utilizado esse recurso tão importante que o próprio Jesus nos ensinou, né? Naquele tempo, como um elemento fundamental nos nossos desafios. E aí fala: orai e vigiai. Então está dizendo que não basta só orar, né? Nós temos que fazer duas coisas: orar e vigiar. E vigiar o quê? Ou quem? A gente ora aqui e está de olho no vizinho, no irmão. Ó, estou orando, estou de olho no que ele está fazendo. Será que seria isso, né? E em verdade, a orientação é para a gente orar e vigiar a nós mesmos. Principalmente o que pensa.
Joana de Anjos nos fala que nós somos o que pensamos. Então os nossos pensamentos, eles são criadores, eles são geradores. E a gente às vezes precisa realmente vigiar o que a gente pensa. Porque se você, dependendo do pensamento que você fica com ele muito tempo, ele te adoece. Os espíritos, inclusive, nos orientam que muitos processos obsessivos, muitos processos em que os espíritos eles entram em até uma deformidade do próprio perispírito, é por conta do pensamento fixo. A pessoa fica com a ideia fixa. E existem hoje em dia, existem pensamentos, ideias, que às vezes a gente pergunta de onde é que essa pessoa tirou isso, né? E não tem ninguém que convença a pessoa a pensar de forma diferente. E pensa sempre, se perguntar para a pessoa, ela vai responder sempre a mesma coisa. Mesma coisa, parece que é uma coisa, é um disco, aquele tempo do disco, né? Do disco de vinil, ficava, né? Repetindo. E a gente precisa prestar atenção nisso. Porque às vezes nós paramos em uma ideia e aquela ideia, ela se fixa em nós, e às vezes aquela ideia se torna uma distonia, uma teimosia. E às vezes as pessoas até dizem, fulano é cabeça dura. O que é uma pessoa de cabeça dura? Teimoso. Teimoso. Olha, teimosia é um negócio sério. Cabeça dura quer dizer que parece que não entra alguma coisa, né? E às vezes precisa entrar, porque às vezes a orientação ela vem de fora para dentro, para que dentro manifeste algo diferente. E nesse sentido nós precisamos buscar muitas vezes ajuda. Mas, falando da oração, a oração seria um conjunto de palavras? Nós aprendemos, Jesus nos ensinou e conhecemos uma das orações mais importantes das nossas vidas, não é? Que é a oração do Pai Nosso. E o que é mais interessante é que a oração, ela começa de um jeito em que Jesus nos ensina a ver Deus de uma forma muito diferente até a vida dele. Porque se a gente for olhar o Velho Testamento, né, olhar algumas coisas das Escrituras, nós vamos encontrar Deus como Senhor dos Exércitos. Você imagina um Senhor dos Exércitos, um general, né? Alguém muito armado, não é isso? Sei lá, alguma coisa nesse sentido, né? Nós vamos encontrar um Deus muito severo, muito mais punitivo, não é? Mas Jesus, ao ensinar-nos a orar, ele começa mudando pela palavra, mudando em nós a maneira como nós precisamos reconhecer Deus. E ele começa chamando ele de Pai. Pai. A gente quando fala pai é diferente, não é não? Pai. Quando a gente fala pai, é alguém que está próximo. É alguém que nos escuta, é alguém que a gente pode contar, é alguém que a gente confia, é alguém que nos aconselha, é alguém que nos abraça, é alguém que se faz presente, é alguém que você chora no colo dele quando criança, ou você fica no colo dele
e Ele te atravessa nos lugares que são difíceis, porque você ainda é pequeno, né? Então, o Pai é essa figura nas nossas vidas. E essa é a figura de Deus em nós. Ele é o nosso Pai. Ele é o Pai de todos nós, sem distinção nenhuma. Não há nenhuma distinção, nenhuma. Não há raça, não há crença, não há cor, não há nada que possa desfazer isso. Nós somos filhos do mesmo Pai. Mas Jesus fala para nós uma coisa que é muito interessante. É como se ele falasse para nós onde está esse Pai. E ele fala na oração: Pai nosso que estás nos céus. E aí a gente volta de novo: o reino dos céus está dentro de vós. Então quer dizer que Deus está onde? Está em nós. Olha que coisa maravilhosa, né? Deus está em mim, está em ti, está em nós. Então não há como eu não amar o outro dizendo que amo a Deus. Por isso que é tão importante amar o próximo como a nós mesmos. Porque não tem como a gente amar a Deus do lado de fora e não amar aquele que é o nosso irmão, que também está, que também é a presença de Deus diante de mim. Isso muda muita coisa quando a gente absorve essa compreensão de forma mais profunda, mais sincera. É como se a gente estivesse dizendo: Pai nosso, ou Pai que está em mim, que está nele, que nesse momento é meu adversário, que nesse momento me feriu, que nesse momento me causou mágoas, que nesse momento eu preciso enfrentar, conviver de alguma maneira. E quando a gente observa que a oração nos mostra uma realidade um pouco mais profunda, a gente vai percebendo que a oração em si, ela causa em nós algo extraordinário. Se a gente soubesse, tivesse mais essa certeza, ou mais essa convicção, a gente usaria a oração com muito mais frequência, com muito mais sinceridade, com muito mais força, com muito mais fé. A gente usaria. Por que a gente bebe água? Bom, vou beber uma aguinha. Por que eu estou bebendo água? Para hidratar o corpo. Mas será que a gente bebe água sempre que a gente precisa? Não. Então, como a gente faz para a gente não se esquecer? Vem o que? A sede. A sede é a mensagem dizendo: ó, você precisa de água, você precisa se hidratar. Mas se eu desenvolvesse uma educação, porque a educação é um conjunto de hábitos adquiridos, né? Conforme nos lembra Kardec. Se eu adquirir um hábito de beber água, como eu caminho, né? Como eu, sei lá, faço qualquer coisa, não, estou sempre bebendo água. Por quê? Porque eu preciso. A água é hidrata, é saúde, a água é fundamental na minha vida. Então, eu não preciso ter sede para beber água. Seria bom, não seria? A sede nem viria, né?
Mas a gente ainda não tem essa educação, às vezes a gente não tem essa condição. E aí a sede, e às vezes a gente é teimoso, a sede está lá dizendo, e a gente não liga para ela. Fulano, você bebeu água? Não, estou morrendo de sede. Está morrendo mesmo. A palavra está certa, não dá? Estou morrendo de sede, fulano. Então por que você não bebe água? Estou sem tempo, né? Estou com essas coisas aqui. Olha como a gente às vezes é displicente com a gente mesmo, né? Então significa que a água é como se fosse uma oração nas nossas vidas. Às vezes a gente só ora porque a gente está apertado, né? Às vezes a gente só ora porque a gente está sofrendo. A oração ela vai funcionar, sem dúvida nenhuma, dependendo da maneira, né? Ela, assim como a água, eu estava com sede, eu bebi água, mas está atrasado, porque tem coisa que você já estava sofrendo sem precisar, né? De repente a gente está lá construindo uns cálculos, né? Umas pedrinhas lá, e não era para estar construindo, concorda? Então a gente depois não pode reclamar. Deus, por que fez isso comigo? Uai, você não bebeu água? Então significa que tem coisas que não basta a gente pedir. Tem coisa que a gente tem que fazer. A gente precisa se disciplinar para a gente poder não precisar passar. Isso é comportamento, isso é conduta. Tem coisas que eu não preciso guardar em mim. Tem coisas que eu não preciso esquecer, porque eu sei que eu preciso fazer. É uma coisa que eu preciso adquirir nos meus hábitos. E a melhor oração é a nossa conduta. É o nosso pensamento positivo. É o nosso pensamento saudável. A melhor oração é a nossa maneira de ser positiva e saudável para nós e para o outro. Porque é conjunto de hábitos que nós adquirimos. E é isso que esta doutrina procura fazer conosco: nos educar, nos ensinar, no sentido de que nós nos tornemos conscientes que tudo só depende de nós. Logicamente que nós não podemos mudar a lei, tá certo? A gente vai orar, vai pedir, como diz, pedi e obtereis, batei e se vos abrirá. Mas calma lá. Existem coisas, por exemplo, eu esqueci de beber água, agora eu estou bebendo um copo cheio. Mas a pedrinha, já estou, e ela vai precisar. Então quer dizer, alguma coisa, mas graças ao seu beber água, a dor que você poderia sentir vai ser bem menor. Então, às vezes, a gente precisa orar, pedir, a gente precisa saber que dentro de nós precisa acontecer. Porque não adianta a gente pedir com sentimentos negativos dentro de nós. Pedir com mágoas nos maltratando. Pedir com a teimosia nos fazendo sofrer de tanto que a gente insiste com aquela ideia. Pedir que aquilo, que nós sejamos livrados, né? Que haja livramento daquilo que nós estamos passando. Mas ao mesmo tempo a gente não reconhece que os erros que nós cometemos nos causaram aquilo. Então, muitas vezes as prioridades que a gente adota no nosso dia a dia, né? Por exemplo, um bom tempo eu esqueço de beber água, eu esqueço de fazer uma oração, eu estou ocupado. As prioridades das nossas vidas. O mundo está nos exigindo pressa. Quase ninguém tem paciência com mais nada.
Se a pessoa manda uma mensagem para a gente, às vezes, no WhatsApp, se você não responde ela logo, o que você está fazendo? Ué, eu tenho outras coisas para fazer. Então, a gente tem muita pressa para coisas que não são importantes para nós. Nós não estamos numa época em que estamos brigando muito por coisas que não trouxemos. E também não levaremos. E aí se briga, se guerreia por posições que não nos pertencem, são passageiras. E às vezes a gente gasta tempo e tempo exigindo por coisas que são simplesmente coisas, ou são simplesmente posições. E aí, nesse sentido, a vida vai nos ensinando que a gente precisa, muitas vezes nas nossas jornadas, renunciar. E perguntar: é melhor que eu tenha razão ou que eu seja feliz? Porque às vezes ter razão não faz o menor sentido. Para quê? Se a razão já estiver contigo, que ela se faça em paz dentro de ti, e se fazendo em paz, a paz também alcance o outro com o qual há aquela experiência. Em Mateus nós vamos encontrar uma passagem que Jesus diz assim: antes de entregares a tua oferenda ao altar, porque naquele tempo havia, se levava as oferendas, tinha um instrumento chamado gazefilaço, que era um lugar até que as pessoas colocavam as moedas e tal, então era muito comum, porque as pessoas levavam as oferendas numa crença, numa compreensão de obter algum benefício. Ainda é comum isso hoje, Jesus disse: antes de entregares a sua oferenda no altar, consulte a tua consciência, e se notar que tem algum irmão com alguma coisa contra você, ou você contra ele, deixe a sua oferenda aí mesmo e vá e tenha somente para com ele e reconcilie. Olha que coisa, Quantas vezes a gente vem na casa espírita, ou sei lá, a gente se coloca em oração, a gente pede, a gente às vezes suplica, a gente fica ali e a gente não percebe que na verdade o que está fazendo a gente sofrer depende da nossa atitude, depende de uma postura nossa. Mas fulano me fez, como é que eu vou? A gente vai perceber que Jesus nos ensina lá no Pai Nosso, quando diz: perdoa as nossas ofensas, Pai. Mas tem uma condição lá que ele coloca, não tem? Assim como nós perdoamos. Então quer dizer que antes da gente receber, a oração de São Francisco também nos ensina. Lá diz: é dando. Agora, que coisa linda, Então, quando a gente oferece, às vezes a gente não precisa nem pedir, a vida já nos retribui de forma natural. Assim é a vida, assim é o amor, assim é a nossa realidade interior. Tudo posso naquele que me fortalece. Está lá no Salmo. Aquele quem? Deus. Que está onde? E os céus onde fica? Dentro de nós. Então tudo posso naquele que pulsa dentro de mim. A partir do momento em que eu me colocar em oração
e com sinceridade, força no pensamento, com humildade ou com reconhecimento, eu pedi: Pai, me auxilia a me libertar desta prisão, me auxilia a transformar os meus sentimentos, me auxilia a compreender e aceitar aquilo que está doendo e me fazendo tanto sofrer. Me dê forças para eu enfrentar o orgulho que assola e me aprisiona. Me auxilia a vencer este pensamento fixo que simplesmente se construiu em mim e tem me feito sofrer. Pai, eu te suplico, estenda a tua mão sobre o teu filho e certamente tudo posso naquele que me fortalece. E certamente naquela oração, naquele instante de súplica e sinceridade, poderemos não nos livrar dos nossos compromissos, porque os Espíritos nos ensinam que orar não altera a lei divina. Significa que se nós temos compromissos, se nós temos dívidas, nós deveremos pagá-las. Mas talvez a maneira de pagá-las seja tão mais suave, tão mais tranquila, porque Ele vai nos conceder os recursos, as oportunidades necessárias para que aquela dívida seja quitada de forma tão mais tranquila. Porque não nos recusamos a pagar, mas sim, fortalecidos, esclarecidos, nos colocamos para que aquilo que parecia tão difícil agora está tão mais tranquilo de se fazer. E desta feita, então, nós vamos entendendo, e entendendo a cada vez que sofremos, que o sofrimento nesta terra tem esta tarefa de despertar em nós o conhecimento de que a cada experiência nós nos conhecemos um pouco mais. Às vezes nós acreditamos que ainda, ou que não temos em nós: eu não me magoo, eu não faço isso, eu tenho este tipo de comportamento. Mas às vezes a vida ainda não trouxe para nós a experiência necessária para revelar que em verdade nós ainda não conquistamos a condição de afirmar que não erraremos outra vez. Mas teremos a certeza de que mais lúcidos, mais maduros, mais firmes, mais humildes, reconheceremos e procuraremos separar. E Jesus, para concluir, nos fala que o amor é tudo para nós. E o amor cobre uma multidão de pecados. Graças.